como meu auxiliar direto aí, o Henrique, tá? Com respeito às imagens e tudo mais que nós vamos estar lidando. Então, quem não está acostumado, eu estou usando o celular também, mas aí o Henrique sempre me auxilia com as imagens, com as escrituras que são postadas para vocês, tá bom? Eu passei para você, ótimo, obrigada, Henrique. Se vocês repararem, espero que vocês tenham reparado, que a tua fé te salvou, Mateus 8, Marcos 2, 4 e Lucas 7, é a mesma aula do Vem e Segue-me. É a mesma designação, não é a mesma aula, tá? Então, o que eu fiz? Eu cheguei a ler o Vem e Segue-me, mas eu procurei me ater, antes de eu ler, eu me organizei, montei uma estrutura, eu vou procurar fazer sempre assim, eu vou montar a estrutura da aula e depois eu vou ler e estudar algumas coisas do próprio Vem e Segue-me. Então, eu busquei, através de alguns manuais, algumas informações que eu pudesse trazer para vocês a respeito das escrituras. Uma das coisas que eu gostaria muito é que vocês se esforçassem um pouco para ler as designações. Não é tão grande quanto foi o ano passado, que era o Velho Testamento, que a gente tinha 50 capítulos para ler, tá? Dessa vez ele é pequeno, ele é menor, é uma linguagem mais simples, mais fácil de nós, tá? Alguém de vocês conseguiu ler a designação? Dá uma olhada, pelo menos. Então, quem E não. alguns capítulos. Ai, que bom. Quem não Tudo isso. conseguiu, não deixa de ler. Eu já assisti a aula da Célia, não vou ler mais. Não, leia sim. Leia e leia a aula do Vem e Segue. Tem muitas coisas importantes para a gente estar revendo aí, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu, junto com a minha filha, que me ajudou a montar, eu procurei eu listei os milagres que são citados em Mateus 8, praticamente quase todos, tá? Eu acredito que foram todos. Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, se tivesse algum milagre acontecido ali, nós listamos e nós buscamos imagens, tá? Então, por favor, Lucas, Henrique, passa para mim a imagem 2, por favor. Tá. Olhando para essa imagem, que milagre nós estamos vendo aqui? Qual é a situação? Cura do leproso? Parece, mas não é. Tudo bem, mas lembra para gente, eu também pensei isso, lembra do leproso, tá? Ou podemos colocar o leproso e tem um outro milagre que acontece na sinagoga. Alguém lembra? Não? De uma pessoa que estava com a mão ressequida. O que quer dizer? A mão dele estava se fechando, travando toda aí e minguando, né? Emagrecendo. Ela estava como ficando totalmente contraída, né? Perdendo todos os seus movimentos, então ela vai perdendo toda a musculatura. Então, a mão dele praticamente ele usa ressequida porque dava a impressão que estava secando. Aqui também, então, lembra dois momentos: o leproso, e como ele está segurando na mão, o milagre da mão ressequida, que acontece, eu marquei aqui, deixa eu olhar onde. Daqui a pouco a gente vai poder estar vendo aqui. Está em Marcos 3. Se alguém que tiver a escritura quiser dar uma olhadinha, tá? A gente não vai ler agora. Do 1 ao 5, tá? Vamos ver a próxima imagem?
Henrique, isso. Que situação é essa? Na realidade, aqui, nós não temos a pessoa que recebeu o milagre. Nós temos aqui quem pediu o milagre por ela. Ninguém lembra? Nós vamos começar a ler, tirar 10 minutos para ler as escrituras, hein? Quem lembra a história do centurião? Então, eu ia até mencionar, mas Ele, como. Porque na imagem passada, que eu pensei que era do leproso, que é da parte, acho, do primeiro capítulo, né, de Mateus 8, aí eu caí na pegadinha e falei, agora eu fiquei meio assim de responder, mas. Não, mas você estava. Não se preocupe, você estava certo. Então, nós temos o quê? Quem lembra o que aconteceu nesse milagre? ele pede a cura de um dos seus servos, se não me engano, né? E aí ele fala que somente se Jesus Cristo falar, ele vai ser curado nesse momento. E quando ele chega lá, ele tá curado, realmente. Muito bom, tá? Então, é um milagre então, que acontece com um servo que nós não sequer sabemos o nome, mas nós conhecemos melhor o centurião, o patrão dele, vamos dizer assim, o mestre dele, né? Vamos ver a próxima? E aí? A cura do É a sábado. cura da Exato. sogra de Pedro, né? Muito bom. A cura da sogra de Pedro, legal, tá? Também parece essa que você falou, Henrique, mas olha em volta. Olha os apóstolos, um sentado do ladinho dela, olha outros 3 lá na porta, tá? E quando eles chegaram na casa de Pedro, ela ardia em febre. Vocês já tiveram febre? Febre alta? Com Sim. certeza. Como vocês se sentiam? Vocês se sentiam bem para fazer as coisas? Nem um Para pouco. estudar? Bem, se eu conheço jovens, você, né, mais ou menos, porque eu tenho 2 aqui, e a Raquel também, eles ficam acabados. Eles às vezes nem conseguem se levantar, tá? Não só eles, a gente também, né? Mas eu digo assim que é só para a gente se lembrar que a febre dela diz que era uma febre alta. Então, vocês imaginam como ela não deveria estar. E foi só o Senhor ir lá e tocá-la e abençoá-la, ela já melhorou e se levantou e foi cuidar de alimentá-los, tá? Vamos ver a próxima imagem? E esse? Tem até um hino com essa história. E como é que Ele chamou acalma ele? os mares. Mestre, o mar se revolta. E qual foi as circunstâncias desse milagre? Eles Um estavam milagre? passando de um lado para outro, né? E Jesus Cristo estava dormindo, de repente uma tempestade vem, aquela angústia nos discípulos, né? E eles, Senhor, a gente vai morrer aqui, nosso destaque, morramos. Nós vamos perecer aqui, você tá dormindo? Como assim? E eles, homens de pouca fé. Exatamente. Uma coisa interessante, quando eu estava lendo os manuais, lá dizia assim: preste atenção nas faces, nas expressões dos apóstolos no barco. Então, eu trouxe bem para perto, depois vocês abaixem essa imagem e traz bem para perto, amplia bastante os rostos. Eles estão com rostos desesperados.
Uma das coisas que eu quero que vocês se lembrem, que eles eram pescadores profissionais, desde muito tempo, desde criança. Eles estavam acostumados a navegar, não só naquelas águas, em outras águas. Para eles dizerem, mestre, desesperados, não se te dá que morramos? Imaginem o tamanho das ondas. E as escrituras falam, em Marcos fala que as ondas cobriam todo o barco. Tá? Então, você consegue imaginar o tamanho dessas ondas para vir em cima, totalmente em cima do barco? Tá? Mas acontece uma outra coisa que é bem interessante. Depois que Jesus acalma, mas diz que ele repreende, né? Ele repreende os ventos. Então, ele vem a calmaria. O que os apóstolos, o que eles disseram entre si? O que os apóstolos ali que estavam morrendo de medo, o que eles disseram? O que aconteceu com eles? Qual era o sentimento que eles tinham? Podem procurar. Acho que veio. Eles falaram bem assim, né? É mais ou menos assim, né? Quem é esse, né? Que até as ondas do mar, se ele mandar, se acalmam. Então eles ficam, quem é esse homem? Nossa, ficam abismados, né? E tendo a certeza de que ele é o Cristo, né? Por ele fazer isso. Muito bom, obrigada, é isso mesmo. Olha só, dois momentos, um momento de pavor, e aí eles correm, e o Senhor dormia calmamente, e eles cobram, né? No Senhor, nós estamos morrendo aqui, nós vamos morrer afogados, né? Mais ou menos isso. E o Senhor está dormindo, mas nas entrelinhas, né? Aí ele vai, na hora ele chama atenção para os ventos e acalma tudo na hora. Aí vem o sentimento de, como você falou, quem é este? Que poder é este que esse homem tem? Né? Então, entre esses milagres, foram momentos em que os apóstolos estavam conhecendo o Salvador. O Salvador estava fazendo milagres de forma que os apóstolos pudessem ver, pudessem acompanhar. Eles não tinham ainda, não tinham sido chamados. Eles são chamados em Lucas. O Senhor chama todos eles, escolhe alguns, ele diz assim, ele está escolhendo alguns, e está em, deixa eu achar, Marcos 3, minto, do 13 ao 15, quando o Senhor, então, ele chama aqueles que ele designou, ele escolheu alguns da multidão, chamou, e ele, então, nós vamos ler daqui a pouco, ele designa eles como apóstolos e dá a eles o poder do sacerdócio. Tá? Mas é importante nós nos lembrarmos que até então, o Senhor, só ele tinha o poder do sacerdócio. Então, esse poder que ele estava exercendo era só ele que tinha. E ele estava como se ele estava realmente ensinando os apóstolos. Vamos ver a próxima imagem? Oh, esse vocês vão lembrar. Será que esses porcos estão tomando banho? Esse foi quando ele tirou os espíritos do rapaz e colocou nos porcos, né? E aí depois eles se afogaram. Oh, muito bom. Você resumiu bastante. Mas vamos pegar alguns detalhes desse milagre? O que acontece? Como começa? Eles viajam de barco, chegam em um determinado lugar, e aí? Não se lembram? Eles estavam num caminho, né? Então, haviam dois homens que estavam endemoniados. E aqueles homens eram agressivos.
muito agressivos, tá? Muito agressivos. Eles não podiam passar por lugar nenhum. Era como ali cita uma espécie de um cemitério, em frente de um cemitério, na rua, em frente ao cemitério. E aí acontece uma coisa: esses dois homens se põem de joelhos e faz uma pergunta para o Senhor. Vocês querem dar uma olhada nas Escrituras? Está no 11, Marcos 3:11. Quem pode abrir? Eu posso, 3:11? Isso. Eu deixei. Já posso ler já. Por favor. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Continua. E ele os advertia muito para que não pudessem reconhecer. Tá. Por que será que ele estava advertindo os espíritos para que não falassem quem ele era naquele momento? Porque ainda não era chegada a hora? Tá ótimo. Quando, em alguns momentos, ele responde isso, né? Lembra no jantar de casamento, quando a mãe dele pediu para ele... tinha acabado o vinho, né? E ele falou: mãe, mas não é chegada a minha hora. Quer dizer, aí a mãe dele conversando com ele, né? Ele mudou de ideia. Ele foi lá, então, e fez o milagre. Porque o ministério dele havia começado, mas ele não havia chamado os 12 ainda. Então, ele estava sozinho na organização da igreja. E, a partir do momento que ele chama, a partir do momento que ele começa a chamar esses apóstolos para aprender com ele, que ele designa, aí não só ele, como também os 12, recebem poder, autoridade e são designados para pregar, para curar, tá? Mas até então, ele não queria que ninguém falasse ainda. É como você falou, não havia chegado a hora, mas essa hora estava chegando, tá? Continua para a gente a leitura, por favor, Henrique. No, deixa eu ver, 13? Sim. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Tá, desculpa. Nós estamos lendo em Marcos, né? O detalhe dele está em, se eu não me engano, em Mateus. Então, peraí, vamos esperar um pouquinho aqui, para a gente falar sobre os apóstolos daqui a pouco. E aí acontece o que vocês já falaram. Ele pede, então, para o Senhor permitir que eles entrassem numa manada de porcos. E as escrituras dizem que eram mais de 2.000 porcos. Não era 5, não era 10, tá? Eram muitos porcos. E o Senhor permitiu. E o que aconteceu? O que os porcos fizeram logo que os demônios entraram neles? Se jogaram no mar, né? Se mataram. É num precipício, na verdade, né? Exatamente. E lá embaixo desse precipício, provavelmente tinha um rio, né? Não devia ser um rio pequenininho, devia ser um rio grande, e eles morreram afogados. O povo daquela cidade, quando soube, eles se maravilharam, mas eles viram que eles pediram para Jesus sair dali e ir embora, porque eles achavam que se ele continuasse fazendo aquilo, ia matar todos os animais. Então, o medo deles era o estrago que o poder de Jesus Cristo poderia fazer. Eles não entendiam. Tá? E nem mesmo os porcos suportaram
a presença daqueles demônios dentro deles. Então, vocês imaginem o estado em que estavam aqueles dois homens, aqueles dois endemoniados. E tem algumas escrituras no Novo Testamento, nós vamos chegar a estudar, que diz que nós devemos limpar nosso vaso interior, e limpar muito bem, para que todo o mal que nós tirarmos de dentro dele não volte. Então, só para vocês terem uma ideia de quantos malignos podem habitar em nós, somente se nós o permitirmos. Mas se nós não permitirmos, isso nunca irá acontecer. Mas é nossa fé, nossa determinação que vai nos proteger desse tipo de coisa, esse tipo de abuso, né? De um espírito entrar dentro de alguém. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Eu gostaria de fazer um comentário. Posso? Claro. Eu acho muito interessante que você tinha falado de Mateus, né? Eu já tinha estudado isso antes, então eu fico pensando em cada detalhe, assim, é muito interessante, né? Perceber os detalhes. E primeiro, o que chama muito a minha atenção é que fala que eles estavam vindo dos sepulcros e que eles estavam muito ferozes. Então eu fiquei pensando e eu falei, quando chegar na aula dela, eu vou perguntar dos sepulcros. O que isso pode significar? Imagina, eram duas pessoas que estavam cheias de espíritos imundos, maus. Eles não tinham consciência de quem eles eram enquanto pessoas. Quem estava dominando os pensamentos, as ações, eram os demônios. Tá? Então, eles decidiram ir para um lugar onde houvesse menos pessoas possíveis. Mas eles também precisavam comer e beber, então eles não podiam se afastar totalmente e no meio das montanhas e sumir lá. Então, onde eles ficavam? No cemitério. Por quê? Porque lá era solitário. Lá as pessoas só iam mesmo para enterrar seus mortos. Tá? Deu para entender? Então, estava longe das pessoas, e o lugar longe seria os sepulcros. E outra, lugar fúnebre, né? Um lugar, como Sim, dizer, vazio, bem vazio, não só de pessoas, né? Mas que denota tristeza. Tá? E era o lugar sim. ideal para eles. Tá? Porque eles não Para queriam alimentar todos esses sentimentos, né? porque ele não queria se esconder das pessoas, ele não queria que as Sim. pessoas interferissem com eles, mas eles também não queriam se afastar totalmente das pessoas. Respondeu sua pergunta? Com certeza. A Verônica levantou a mão. Pode perguntar, Verônica. Não é nenhuma pergunta em si, mas é fazendo um paralelo mesmo com essa situação, né? Porque a gente percebe, por exemplo, também, por exemplo, o sepulcro era um lugar assim, fúnebre, um lugar sujo, né? Lugar de gente morta. Então a gente percebe que o quê? Que Satanás e todos esses seres que seguem ele gostam do quê? Coisas sujas, né? Coisas ruins. Então a gente vê a diferença, né? Do templo do Senhor, a casa do Senhor, onde é tudo organizado, tudo limpo, tudo Muito bom. mais brilhante Né? possível, né? Tudo lindo e a diferença, né? Que faz um do outro. Com certeza, com certeza. É bem isso mesmo. Obrigada, tá? Então, vamos ver a próxima imagem? Essa próxima imagem aí, dá para ter uma ideia? Olha aqui, ó, do ladinho. Eles estão levantando uma cama, então já dá para saber qual é o milagre, não dá? É o homem paralítico. Muito bom. Então, vamos pegar alguns detalhes do homem paralítico? E aí? Quem lembra? Ele tinha amigos.
porque ele só chegou lá por conta de outras pessoas. Muito bom. Quem vocês puderem, assistam um vídeo sobre esse milagre. E quantos amigos eram? 4. 4. Imaginem, gente, esse homem paralítico, ele não sabia de Jesus, ele deve ter ficado sabendo por conta desses 4 amigos. E provavelmente, com certeza, esses amigos tinham fé em Jesus Cristo. Eles conheciam o evangelho da forma que era pregado, né? Então, o paralítico não tinha como se locomover. E os 4 decidiram carregá-lo. Alguém já carregou mais de 20 quilos aqui nos braços, ou ajudou a mãe carregando uma sacola muito pesada? Eu sei que os rapazes que já Sim. carregaram. Sim. As meninas, acredito que se não carregaram, ajudaram também. Carregaram por um curto período é uma coisa. Já imaginou carregar da casa de vocês até a capela? 20 quilos? Não deve ser muito Célia, fácil. Eu falo por experiência própria. Tem alguém querendo falar, peraí. Oi, eu só queria fazer um ponto sobre isso. Uma vez eu vi o vídeo, né, da igreja, exatamente dessas imagens que estão passando, e eu fiquei curiosa, assim, porque eu não sabia os detalhes, né? Eu vi o vídeo, o pessoal descendo com ele, e eu achei muito interessante, mas eu fui entender melhor os detalhes. E, e é interessante porque não foi só, ai, carregar da casa dele para onde o senhor estava. Era uma multidão. Então, eles não entraram pela porta da frente porque eles não quiseram e acharam legal vir pelo teto. Mas é porque não tinha espaço. Salvador estava ali e estava cheio de gente, cheio. E aí eles pensaram, cara, mas a gente precisa fazer com que Salvador note a gente. Então, eles ainda foram pro telhado, abriram o telhado, desceram a maca, né? E aí o Salvador, eles tiveram a oportunidade de ser abençoados pelo Salvador. Mas eu fico pensando, né? Se fosse uma realidade nossa, assim, de qualquer coisa, se a gente tivesse a oportunidade de alcançar uma bênção, mas a gente teria um longo caminho e um percurso muito complicado a percorrer. Será que quando a gente chegasse na rua e visse que tinha um monte de gente atrapalhando o caminho, a gente não desistiria? Ou será que quando a gente chegasse lá, depois da multidão, e a gente visse que não dava para entrar, será que a gente subiria no teto para baixar essa cama, sabe? E foi uma reflexão para mim. Essa história é muito interessante. É muito bom, obrigada, com certeza. Não só você está lembrando da determinação dos 4, mas já pensou no paralítico? Ele deve ter ficado morrendo de medo de despencar lá de cima. Eles tiveram que arrumar cordas. Os telhados das casas eram, eu não tenho certeza se eles eram feitos daquele mato trançado. De repente, eram feitos de madeiras intercaladas. Eles só tiveram que abrir essas telhas de madeira ou mesmo abrir essas taipas, né? Mas houve todo um processo. Mas o mais importante, o que levou, o que havia no coração dessas pessoas? Havia força espiritual, a fé. A fé era tão forte, não só nos 4, quanto também um rapaz paralítico, que fizeram, como você disse, a multidão não deu espaço para eles passarem. Eles tiveram que contornar a casa, arrumar uma escada, subir no telhado, os 4, porque estavam todos atentos a Jesus Cristo. Vocês já pararam, em alguma vez, prestar atenção para as irmãs, os irmãozinhos da capela, não importa a idade. Observa aqueles que vão sozinhos. Quanto eles não tiveram que fazer para estarem ali? O que eles não tiveram? Quantas escadas espirituais não tiveram que subir?
tá? Para conseguir chegar até a casa do Senhor. Vocês têm amigos. Vocês sabem que alguns dos seus amigos têm dificuldades, mas se determinaram a ir. Outros largaram, ficaram no meio do caminho. É o que eles poderiam ter feito, os 4 ter falado assim, cansamos, vamos te levar de volta, já que ninguém nos deixa passar. Então, é como você falou, é uma reflexão mesmo, né? Quem sou eu? Eu sou o paralítico ou eu sou um dos 4? Qual é a minha posição? Qual é a minha força? Qual é a minha determinação nessa situação? Vamos continuar? Fico fazendo vocês pensar, né? Mas é bom. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Esse nós vamos ver já já. Só pula esse. Daqui a pouco a gente volta nele. Esse também. Esse é a parábola. Isso. Quem está aí? Quem lembra? Eu vou falar. Vai. A viúva de Naim. Então, era uma mulher viúva que morava numa cidade chamada Naim. Quem lembra o que estava acontecendo? Ninguém lembra? Ela tinha perdido o marido há um tempo e ela só tinha um filho, né? E o seu filho havia morrido. E ela sofreu muito com isso. Eu imagino, né? Tá na situação dela, ela tinha perdido o marido. Perdeu o único filho que tem. Isso é muito Está em duro. Lucas 7, 11. Do 11 ao 16. Jesus Cristo estava passando. Vamos ler essa também? Quem pode ler para a gente? Quem tem a escritura aí e gostaria de ler? Qual que é? Ok. É Lucas 7, começa no 11. Abri aqui. Alguém mais abriu? Que gostaria de ler? Posso ler? Por favor. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram o morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Continua? Tá ótimo. O que fez Jesus fazer esse milagre? O que levou ele a reviver esse jovem? Ele moveu-se de íntima compaixão, né, por essa viúva, pela situação dela. Ele não tem a escritura que diz que ele carregará as nossas enfermidades, as nossas dores? Era isso que ele estava fazendo. Ele sentia tudo que a viúva estava sentindo: a perda do marido, a perda do filho, a dor, a solidão. E nesse momento, ele amou mais ainda. Então, e ele viu a fé dela. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a fé já já, tá? Mas é importante, quando nós ouvimos falar de um milagre, vamos pesquisar, como vocês mesmos já falaram, e vamos ler, entender o que está acontecendo, tá? Em cada milagre que nós estamos vendo aqui, houve uma situação. Ou Jesus Cristo chamou os apóstolos, né? Porque sois tão tímidos, não têm de fé. Ou nesse caso, né? Ele se moveu de íntima compaixão,
Ou no caso dos endemoniados, que ele fala para os demônios, né? Cala-te, né? Não chegou a hora ainda de eu me manifestar. Enfim, quando nós analisamos, nós passamos a entender muitas coisas, a visualizar até mesmo o que está acontecendo na época, que é diferente da nossa época. Mas nós temos esses incidentes também. Se nós prestarmos atenção, isso acontece ao nosso redor. Só que a gente não vê. Tá? Algum comentário ou a gente pode continuar? Tá bom. Então, vamos ver o próximo? Vamos ver. Eu acho que acabaram os milagres. Vamos lá? Tá, esse não também. Vamos voltar, então, aos discípulos, por favor? Isso, tá? Então, cadê? Aqui. Em Marcos 3, 13, diz assim, quem pode ler para a gente? O 13 e o 14. Marcos Eu 3, posso. É qual 3? isso, Marcos 3, o 13 e o 14. Certo. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Aí ele fez a escolha, não foi? Continua, lê o 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Obrigada. A igreja estava organizada. Não era só o profeta. O profeta chamou os seus apóstolos e deu a eles o poder para fazer o mesmo que ele estava fazendo. Ele demonstrou amor, ele demonstrou fé, ele demonstrou compaixão, ele demonstrou como lidar com espíritos malignos, como reviver. Ele estava demonstrando tudo, ensinando tudo para os apóstolos. E agora eles estavam oficialmente, foram chamados e foram ordenados a sair e a curar e a pregar o evangelho. Tá? Mais abaixo, ele cita o nome de cada um, mas acredito que nós não precisamos, né, nos ater a isso nesse momento, tá bom? Vamos para a parte da parábola também, por favor. Se tiver algum comentário, vocês levantam a mãozinha aí, a gente, ótimo. Vamos ver onde está a parábola. Aqui. Não. Se vocês me acharem primeiro que eu, me avisem. Chamou todos. É que eu marquei tudo aqui no... Seria qual a parábola do semeador? Isso, você achou? Sim. Você conseguiria contar para nós? Ele reúne todo mundo e começa a contar uma parábola. E o que ele ensina nessa parábola? Tá aqui, Marcos 4, de 3 a 9. Você quer ler para a gente, se ficar mais fácil? Posso ler? Do 3 Faz ao isso, 9, gente. né? Isso. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70 e outro 100. Tá. O que quer dizer? Alguém se lembra da explicação que as escrituras dão sobre essa parábola? E uma coisa interessante, os apóstolos perguntaram para ele, mestre, o que significa, né, a parábola sobre as sementes? Aí o Senhor diz para eles assim: a vocês me dá a explicar, tá? Mas aí ele faz um outro comentário, que ele ensina por parábolas. Por quê? Por que que ele ensinava por parábolas? Para que houvesse assimilação com o cotidiano daquelas pessoas, com a vida delas, com situações que elas estavam acostumadas a passar. Muito bom, obrigada. Isso mesmo. E tem mais uma coisa. Somente aqueles que, que estavam prestando real atenção, que estavam ali para aprender, que tinham dentro de si o desejo de conhecer o Salvador, de desenvolver a fé, conseguiriam entender. Por exemplo, os fariseus não conseguiam entender as parábolas, porque não cabia na mente deles. Como um pássaro? Como? Mas eles estavam acostumados com o trabalho de plantações, então para eles isso era normal, mas eles não conseguiam ver isso num sentido espiritual. Então, Jesus Cristo falava por parábolas porque era mais simples, mas porque também apenas aqueles que tinham um coração humilde seriam capazes de entender. Esses não só entenderiam, como se arrependeriam e voltariam o coração ao Senhor. Os outros não. Bom, uma boa lembrança disso, lá a mãe Lemuel. Por mais que Leí explicasse, que Nefe explicasse, eles até entendiam, mas eles não buscavam o Senhor. Então acontecia o quê? Acontecia bem parecido com o do caminho, com as pedras ou até mesmo com os espinhos, porque recebia a palavra, mas ó, ele perdia. Ela não dava frutos, porque ela não era cultivada. Não foi o caso de Nefe, né? Que quando recebeu a palavra, ele perguntou ao Senhor, ele orou para saber se as coisas que o pai dele estava dizendo eram verdadeiras, e o Senhor respondeu para ele, deu a ele saber, ver as mesmas coisas que o pai dele tinha visto. Quer dizer, Nefe produziu frutos da fé que ele tinha, das coisas que ele ouviu do pai dele. Aí vem a pergunta para vocês. Logo abaixo, ele explica, tá? O que quer dizer que as aves... Você pode continuar lendo para a gente? Lê primeiro a explicação das aves para nós. Tá, seria então no 9 em diante, né? Isso. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, Só um, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. só um momento. Então, no primeiro, eles jogam a semente, quer dizer,
ensina a palavra e vem os pássaros. Então, quem são os pássaros? Satanás. E ele faz o quê? Você recebeu o evangelho, mas você escuta tanta coisa. Nossa, mas aquela igreja. Nossa, mas isso. E faz o quê? Não, então não vou receber mais esses jovens. Não quero mais saber, não. Então, Satanás vem e tira tudo que você aprendeu, dizendo que aquilo é errado, que aquilo é falso. Enfim, ele usa N maneiras de mostrar para nós que a palavra não é boa. Tá? Agora, a parte do pedregulho. Pode continuar, por favor? Mas, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição. Por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um 30, e outros 60, e outros 100. Obrigada. Acho que ficou claro para nós, né? Então, as aves é Satanás, as pedras são as dificuldades, né? As provações, que assim que acontecem, as pessoas já não, né? Não aguentam. E os espinhos também as luxúrias, né? O mundo, né? Vai tirando de nós o próprio evangelho. Será que nós já não nos sentimos assim alguma vez? Já nos sentimos meio sufocados ou meio distraídos, nos envolvendo com outras coisas, né? Será que toda a palavra que foi entregue para nós, ela realmente está crescendo firme para dar bons frutos? Vocês já pararam para pensar nisso? Silêncio total. Silêncio de maquininhas, assim, do cérebro funcionando. Tá bom. Sério, Vamos ver só um minutinho que a Lohane quer fazer um comentário. Ela tá assistindo aqui comigo. Pode fazer, Lohane. É que eu acho muito interessante porque fala que os que recebem a semente em boa terra ouvem a palavra e a recebem. Então, para que a terra ela seja boa, é preciso que a gente possa fazer isso, né? Para que a gente possa arar a terra, que a gente possa preparar ela para receber a semente. Então, é necessário que se arranque os espinhos, é necessário que a gente tire as pedras, ou seja, nossas próprias vaidades pessoais, e que a gente tenha uma grade de proteção contra Satanás, que a gente possa identificar ele. Então, eram usados espantalhos, né, para que os pássaros eles não viessem para comer as sementes. A mesma coisa pode acontecer com a gente pode se prevenir, se preparar para isso. Porque é fácil a gente analisar, tal pessoa não recebeu o evangelho, eu apresentei o evangelho para tal amigo e ele não recebeu. Mas isso também pode acontecer com a gente hoje. A gente pode ter um dia de tanta correria que a gente prefere os smartphones, prefere as tarefas da vida, ou prefere se deixar levar pelas tentações de Satanás, e naquele dia a gente não estuda as escrituras, naquele dia a gente passa despercebido um serviço que a gente poderia fazer para outra pessoa. Muito bom, obrigada, Lohane. Muito obrigada, exatamente. Vou acrescentar algo aí. Às vezes um convite. Um convite assim, amigos da escola vão sair, por exemplo. Só que eles têm costume de beber. Ou eles, como não são da igreja, vão para um ambiente um pouco mais pesado, se vestem com esse calor todo, se vestem mais da maneira que o mundo oferece. Mas eu gosto tanto deles. Uma vez eu saio num sábado, é sábado, não tem problema. Mas amanhã ou depois, daqui uns meses, vão me convidar para uma reunião num domingo.
e aquilo já se tornou normal para mim. Então, eu estou permitindo que ou as pedras cresçam à minha volta, ou, como você falou, né? Ou eu estou permitindo que o meu espantalho pare de fazer efeito, ou que os espinhos cresçam. E quando eu me der conta, eu não vou querer mais para a igreja, eu vou estar usando roupas, vou estar falando de uma maneira inadequada, porque eu não disse não. Como você falou, nós temos que preparar a terra para a semente crescer. E a preparação da terra não é fácil. Eu nunca trabalhei em lavoura, mas eu vi a minha mãe falando, porque a família trabalhou, e eu tenho uma amiga que também a família trabalhou, e ela falava que não podia ter uma pedra na terra, numa plantação de tomate, porque senão aqueles tomates perto da pedra não cresciam. Então, eles tinham que estar atentos a isso. Olha só, uma coisa tão boba, né? Mas que era trabalhoso, né? Ir lá acompanhar as ervas daninhas, que às vezes tem... Até quem tem planta em casa, né? Se, não sei, perguntem para se a mãe de vocês ou a tia tem plantas, como que ela cuida ou como que ela deveria cuidar das plantas dela, para que elas ficassem bonitas. Então, se a gente parar para pensar nisso, com cuidado, nós vamos perceber que nós precisamos ter algumas atitudes que vão fazer com que a semente cresça dentro de nosso coração. Como a Bia também falou, a gente precisa estudar, a gente tem que deixar a tecnologia um pouco de lado, em termos de só conversar com os amigos, e usar isso em benefício do Evangelho. Tá? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos continuar? Tá. O silêncio de vocês diz que podemos. Então, vamos ver mais para frente o que nós temos. Nós temos um quadro aí. Acho que nem vai dar para a gente ver esse quadro. Aqui. Vamos deixar um pouquinho, vou deixar para o final esse daqui. Vocês lembram qual é essa situação? Qual é essa situação? Eu lembro dessa história do desenho de Jesus Cristo. Ela é muito bonita, essa história. Que fala, né, que essa moça, né, essa mulher, ela... Tudo que ela tinha para oferecer, né, era, se eu não me engano, era perfumes, né, que ela lavou os pés de Jesus Cristo, né, lavou ele com as suas lágrimas e secou, né, com seus cabelos. Então, ela deu o melhor que ela tinha para ele naquele momento. E ele estava ali num banquete, né, onde tinham várias pessoas importantes, pessoas ricas, e elas estavam, E não com estavam com o coração, né, ele. ali Uhum. com ele, e ela deu tudo que ela tinha. E aí houve um comentário, né? Ele estava lá nesse banquete, ela foi lá, chorou, secou os pés dele, e aí fizeram um comentário. Se ele soubesse quem ela é, né? Por quê? Porque ela tinha sido uma pecadora. Né? E aí acontece o quê? Ele conta uma parábola ali na hora. Você lembra qual é a parábola? Aí a parábola vai falhar, que eu não lembro agora. Você vai lembrar dos devedores, que haviam 2 devedores. E um devia Ah, sim. Uhum, pouco, o outro devia, tipo assim, um devia R$ 50 e o uhum. outro devia R$ 1.000, né? Aí, Mas nem isso. pode continuar. Aí, no caso, né, eles foram pedir o perdão pro rei, e aí um também ali devia pro outro na hora, né? Só que aí o rei falou, eu perdoo, né, a sua dívida, mas como você não vai perdoar do seu irmão, né? Foi algo mais ou menos assim, porque o outro queria que a dívida dele fosse perdoada, mas ele não queria perdoar o irmão dele que estava devendo para ele. Tá? Então vamos lá. 2 situações. Existem 2 histórias. Existe essa que não está aqui nesse momento, que é que o Senhor perdoa,
um devedor, mas no caminho ele encontra alguém que deve para ele e começa a agredi-lo porque quer receber. Aí o rei fica sabendo e prende esse que ele tinha perdoado, porque ele era mau. Mas nessa situação específica que a gente está falando, mas dá para confundir mesmo. Ele conta a parábola exatamente como você falou, de dois devedores, e que o Senhor havia perdoado os dois. E aí ele pergunta, quem mais, qual dos dois mais merecia o perdão? Ele faz a pergunta. E aí, se vocês quiserem até acompanhar, começa a explicação no 39. Só que é uma explicação longa, né? E aí ele diz o seguinte, responde para ele assim, Senhor, quem deve ser perdoado é aquele que mais deve. E aí, então, ele se vira para a pessoa que o convidou para esse jantar, né, para essa ceia aí, e diz para ele, então, né, ela deve ser perdoada, porque eu cheguei aqui, ele não limpou, não lavou os pés dele, que era uma prática normal naquela época, né, ter alguém para lavar os pés, não ungiu com losto, que seria um óleo, enquanto que ela, que não tinha nada, ela lavou os pés dele com os olhos e secou com os cabelos. Então, ele quis dizer que ela não tinha nada, mas ela deu tudo. Então, ela é quem estava dando mais. O outro só recebeu em casa. Tá? Se vocês puderem, que nem eu falei para vocês, leiam com calma. Façam isso. E vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver os detalhes e de entender as explicações. E outra coisa, tem uma outra também situação em que a mulher entra numa casa e lava os pés e unge, né? Lava os pés do Salvador e unge ele com óleo. Também é um óleo caríssimo, né? Até quando eu estudei, pesquisei através do Instituto, fala que era um dos óleos considerados muito caros na época, e era a única coisa que ela tinha, tá? Então, voltando aqui, neste caso, essa mulher, ela já tinha sido perdoada, ela já estava convertida ao Salvador Jesus Cristo. E este homem que o convidou para o banquete, ainda não. Ele era um pecador também, mas ela já tinha sido convertida. Então, se você... É importante, que nem eu falei para vocês, a gente tentar visualizar toda a situação, toda a história em si. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Para a próxima aula, vamos ler. Eu faço um monte de pesquisa, vocês leem, trazem as perguntas e todos os comentários das coisas que vocês perceberam e aprenderam, tá? O que eu não souber, eu vou pesquisar junto com vocês. Pode ter certeza disso. Ok, tá bom? deixar. Vocês sabem que eu faço isso mesmo, né? Que eu vou atrás, vou pesquisar as coisas, tá? Vamos ver a próxima imagem, por favor? Ótimo. Obrigada. É um quadro. Eu vou pedir para o Henrique depois enviar para o grupo, tá? Os pecados, eles foram divididos, os pecados não, desculpa, os milagres, o poder de Jesus Cristo, ele foi dividido em 4 aqui. Então, olha, gente, eu não estou enxergando direito. Quem pode ler essas partes pretas aqui para mim? Poder sobre as doenças, poder sobre os elementos, poder sobre os demônios e poder sobre a morte. Então, nesses milagres que nós vimos esses 4 poderes. Só esses 4? Ou vocês acham que tinham mais algum? Poder de perdoar os pecados. Obrigada, muito bom. Mas esse poder não entra em nenhum desses aqui, são poderes
muito grandes aqui. São poderes especiais. O poder de perdoar os pecados não está aqui. Vamos ver o próximo quadro. Depois nós vamos enviar para vocês poderem dar uma olhada. Tá? Quem pode ler Doutrina e Convênios 20 para nós? Quem não leu ainda e gostaria? Eu Posso? posso ler. Por favor. Uma lê um e depois tem outro quadro para ler. Não se preocupe, tem bastante coisa para ler. Tá, eu vou ler a escritura e ela lê as perguntas, pode ser? Pode ser, você lê tudo, depois ela lê outra coisa. Tá bom. Doutrina e Convênios 22. Mandamentos esses dados a Joseph Smith Jr., que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo para ser o primeiro elder desta igreja. Ah, Só uma... Por que Hum. isso? Por que a gente está colocando essa escritura? Porque nós hoje, membros da Igreja de Jesus Cristo, temos o mesmo poder nas mãos do sacerdócio da nossa igreja. Os 4 poderes, mais o poder de perdoar. O nosso profeta, Joseph Smith, recebeu esse poder. E ele restaurou esse sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo. Tá? E aí, 2 perguntas. Pode ler para a gente. A. Qual era a deficiência que afligia essas pessoas? B. Qual é? Ah, tá. A Vamos deficiência lembrar. espiritual Não. Qual ou era? física? Uma doente, lepra, que mais? Ah, tinha as imobilizações corporais, né? Que não andava, né? Tipo assim, parece que fraturou a coluna, não é isso? Tinha Isso. cego. Que mais? Doença Ah, tinha... espiritual. Tinha a doença espiritual. A gente pode dizer que o endemoniado seria uma doença espiritual? Podemos, Com não podemos? certeza. Sim. Podemos sim. E outra, ele reviveu. Gente, o filho da viúva de Naim não foi ressuscitado, ele reviveu. Por quê? Vocês sabem qual é a diferença? Henrique, você lembra qual é a diferença? Sim, a ressuscitada é quando o corpo se une de volta, né? O corpo e o espírito se unem para nunca mais se separar de forma perfeita. E reviver, quando ele estava na morte, é só, tipo, voltou à vida. Mas ainda segue, ele morreu de novo depois, né? Mais para frente. Exatamente. Continua um corpo imperfeito, mas vivo. Muito obrigado, tá? Então, essas são as deficiências. E na B, o que está perguntando para nós aqui? O que as pessoas fizeram para ajudar no milagre, caso tenham feito algo? Tá. O que as pessoas fizeram para ajudar? Bem, do paralítico que entrou pelo telhado, vocês sabem o que as pessoas fizeram. O que elas fizeram? Eu acho que no mínimo, assim, tipo, no básico do básico, elas exerceram fé. As próprias pessoas, né? Ou os amigos e tudo mais. Mas também teve aquelas pessoas que caminharam até o lugar, teve as pessoas que subiram na árvore para ver Jesus Cristo. Então, são muitos exemplos, né, do que elas puderam e se dispuseram a fazer. Agora vem a pergunta. O servo do centurião, o que ele fez para ser curado? Quem foi que fez? Quem teve a ação da fé? Foi o centurião, né? Não foi ele. Obrigada. Exatamente. E o Senhor disse, né? Ele ficou admirado da fé do centurião.
Então, isso que eu falei, caso alguém tenha feito, o que as pessoas fizeram? O centurião foi até Jesus Cristo. Ele sabia que os militares tinham sido ordenados a seguir Jesus Cristo, a prestar atenção no que ele estava fazendo, que eles estavam preocupados com as coisas que Jesus Cristo estava dizendo. Mas ele não, ele tinha fé em Jesus Cristo. Tá? Ele foi além de uma patente que ele tinha, uma posição de militar que ele tinha. E a Célia, viúva? Oi. sobre essa parte do militar, né? Eu acho que a influência que Cristo representava naquele momento atingiu ele de uma maneira diferente. Porque, beleza, eu acho que no começo ele até seguia Cristo para ver como que era, o que estava acontecendo. Mas depois que ele viu os atos, eu acho que o próprio Espírito Santo tocou nele e ele aceitou aquilo de uma maneira diferente. Não com desconfiança, né, como os outros, mas sim como uma oportunidade do próprio Pai Celeste que ele trouxe para o céu, de que as pessoas podiam ser curadas, podiam ser redimidas e tudo mais, diferente da opinião pública, né? Vamos dizer assim. Então ele foi moldado de acordo com o que ele viu e não continuou desconfiado ou outra coisa assim, né? Acho que é por isso que ele teve essa força e essa disposição de ir lá falar com o Senhor, porque ele tinha visto todas as coisas que ele tinha feito e ele tinha sido convertido àquilo, né? Com certeza, obrigada, muito bom. Então, se nós olharmos cada um dos milagres, nós vamos ver que, de uma forma ou de outra, eles fizeram, houve uma ação que envolveram aquela situação. Eu achei, assim, de todos, o mais difícil foi com os endemoniados que vieram do sepulcro. Aquele que o pai levou a criança que estava endemoniada era a fé do pai, né? Mas no caso desses dois, foi a fé das pessoas que estavam ali mesmo. E o próprio Salvador, né? Ele viu que havia uma legião dentro daqueles endemoniados, né? Ele, com certeza, ele sentiu a dor daquelas pessoas. Então, ele se compadeceu, da mesma forma que ele se compadeceu da viúva. E a viúva estava muito triste. Então, de alguma forma, houve sempre algo envolvendo aquele milagre, tá? Obrigada. Vamos ver a próxima? Tá. O presidente Harold Billy, gente, isso me marcou muito, tá? Sempre, desde a minha juventude, eu tenho isso na minha memória. Quem poderia ler para a gente? Eu posso, agora é minha vez. O maior milagre que vejo atualmente não é necessariamente a cura de corpos enfermos, mas o maior milagre que vejo hoje é a cura de almas enfermas. Tá? Uma pessoa só pode ser curada quando ela aceita a fé que ela tem. A gente só pode ser curado de algo, primeiro, tem que ter um propósito para o Senhor, tá? E segundo, quando eu aceito a cura através da fé. Isso é muito importante. Nós podemos mudar as nossas vidas exercendo fé. Vamos ver o próximo quadro? Célia, a Ana queria fazer um comentário, eu tava com a mão levantada. Por favor. Então, eu só ia comentar que é diferente quando Jesus Cristo ele fala para os servos dele, para os próprios discípulos dele, ele fala, homem de pouca fé. E para o centurião, ele fala que fé é essa, né? Que fé, sendo que o centurião não era a pessoa que estava designada, né, para acompanhar ele, para exercer o seu sacerdócio.
Mas ele estava só acompanhando, ele era uma pessoa que tinha outra designação ali naquele momento, e ele foi quem foi visto como uma fé realmente muito grande para acontecer isso de forma, essa fé de forma remota, né? Então é muito legal a gente colocar isso na nossa vida também, né? Que Com às vezes a certeza. gente pode até ser o homem de pouca fé, a gente está ali do lado de Cristo, mas a gente não está exercendo a fé. E pessoas que muitas vezes não estão ali do lado, exercem essa fé. Muito bom, obrigada. E você sabe o que isso lembra para a gente? Lembra quando o irmão de Marta e Maria morreu? E elas foram procurar, Marta foi procurar Jesus Cristo, e ela falou para ele, Senhor, né, Lázaro, né, se foi, Lázaro morreu. E Jesus Cristo fala, né, para ela se acalmar, porque ele só dormia, né? Mas ele sentiu a dor delas e chorou, porque ele sentiu o que elas sentiam, por tudo que ele sabia, ele estava sentindo a dor da perda. E é como você falou, muitos sentimentos, né, envolvidos. Vamos ver, ó, não vai dar para a gente falar sobre tudo. Tem um certo momento que fala sobre o dia do Senhor, e que que o dia do Senhor, o sábado, ou sábado, o domingo, o dia do Senhor, foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o dia do Senhor. E eu faço uma pergunta nesse quadro aqui: se o Senhor aprova todas as coisas que nós fazemos, qual é o objetivo do dia do Senhor? Passa para o próximo quadro, por favor. Vamos ver se... Tá. Qual é o propósito? Você sabe qual é o propósito do dia do Senhor? Aqui não está respondendo para nós. Mas você sabe qual é o propósito do dia do Senhor? Por que que tem? Ó, o dia do Senhor foi feito para o homem. Mas qual o propósito? Eu vou deixar isso como lição de casa para vocês. Tudo bem? Sim, Eu vou mandar para... Já ninguém está me respondendo, né? Tudo Eu bem? ia falar ok, perfeito. Não, ó, vocês vão pesquisar. O Senhor está dizendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, para o dia do Senhor. Vem a pergunta: por quê? Por que o Senhor decretou o dia do Senhor? Se ele foi feito para nós, qual o propósito? Tudo bem? E aí nós vamos fazer esse comentário, ou mesmo através do nosso bate-papo no grupo. Certo? Certo? Certo, certo. 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 Tá, obrigada. Ok. Lembre-se, a gente põe a pergunta para vocês, tá? Eu vou colocar, vou redigir a pergunta. Vamos ver o próximo quadro, que a gente precisa, passamos da hora já. Tá, não é esse. Pode continuar. Também não. Pode continuar, é outro que eu quero terminar com vocês. A luz do Evangelho. Mais um. Não, mais um. Tá, mais um, só mais um. Aí. Eu aprendi algo muito importante hoje não, estudando. E, Bia, lê para a gente. Lê até dívidas. Certo. Quando o desejo é forte e se está disposto a pagar o último ceitil, a lei da restituição é suspensa. Sua obrigação transfere-se para o Senhor. Ele saldará as suas dívidas. Tá. Continua. Eu já. Repito, exceto para poucos que decidem seguir o caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião, transgressão, apostasia nem crime
que não se inclua na promessa de total perdão. É essa a promessa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, do expiatório de Cristo. Elder Boyd Becker. Eu me perguntava, a gente esquece de pecados que cometeu. É verdade, a gente esquece. A gente vai envelhecendo, a idade, o trabalho, a escola, a gente esquece, tá? E aí? Eu estou devendo alguma coisa ainda. Mas, olha, quando nós temos o desejo sincero, forte, de pagar qualquer coisa que eu fiz errado, eu não me lembro, mas eu não quero carregar nenhum fardo de meus pecados. Eu quero me corrigir. E eu tenho falado isso com o Senhor. Eu tenho pedido perdão para Ele. Eu não estou falando nós temos pedido perdão para Ele. E Ele coloca que quando nós temos esse desejo forte dentro do nosso coração, a obrigatoriedade de restituir algo é suspensa. Porque às vezes nem dá para restituir. Tá, eu tirei alguma coisa de alguém lá atrás e essa pessoa sofreu muito, não sei, um livro, um caderno, uma foto, não sei. Mas ele está dizendo, quando eu tenho o desejo sincero de resolver isso, de me arrepender, o próprio Senhor, ele suspende a restituição, ele provê um meio de acalentar aquela pessoa, de curar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa de um mal que eu possa ter feito a ela. Veja bem, ele coloca que isso não serve para as pessoas que não guardam os mandamentos dele. Tá? Que somente quem tem fé é que o sacrifício expiatório pode fazer efeito sobre aquelas pessoas. Gente, realmente tem sido um privilégio falar do Evangelho com vocês. Eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que aprendermos sobre Ele, sobre as obras dele, vai nos tornar pessoas melhores, vai nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores, nos verdadeiros filhos do Pai Celestial que somos e que não nos lembramos. Mas eu sei que cada um de nós amamos profundamente o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas disso. Nós só não nos lembramos de muitas coisas. Mas nós podemos fazer com que isso cresça em nosso coração novamente. Volta por favor. Lê para a gente, Henrique. Você pode ler para a gente, Henrique? Ah, sim, diz assim: devemos colocar Deus à frente de tudo mais em nossa vida. Ele precisa vir em primeiro lugar. Quando damos prioridade a Deus, todas as outras coisas passam a ocupar seu devido lugar ou desaparecem de nossa vida. Nosso amor ao Senhor governará os reclamos de nossa atenção, as exigências de nosso tempo, os interesses que perseguimos e a ordem de nossas prioridades. Obrigada. Eu encerro essa aula com meu testemunho, com as palavras do presidente Ezra Taft Benson. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém Amém. gostaria de Amém. Amém. algum comentário? Pode fazer, aproveita. Eu quero. Sem ser essa citação essa última, a que a Bia leu, me lembrou muito de um discurso do Brad Wilcox. Eu acho que ele é líder dos rapazes, né? Em geral. E tem um discurso dele legendado. Eu vou comentar eu vou colocar o link lá no grupo para vocês assistirem, que fala sobre a graça, né? Que a graça ela completa. Então, é exatamente isso que fala aí na citação, né? Que exceto para poucos que decidem seguir o caminho da perdição, né? Não há hábito, vício, não há nada que o Senhor não complete, né? E esse é a graça, né? E ele fala disso no discurso, é muito bom, gente. Muito bom, obrigada. Eu vou ler, viu?
Pode passar que a gente vai ler, sim. Pelo menos eu vou ler, tá bom? O tempo, obrigada. Mais alguém? Então, o tempo é de você, Bia. Certo. Muito obrigada pela aula, Célia. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Com certeza, eu sei que isso enriquece muito a aula e o nosso aprendizado, né? Eu sei que a gente sempre tem muitas oportunidades de aprender durante as aulas do Instituto, principalmente quando a gente se prepara, como a Célia falou, né? E aí a gente traz o que a gente aprendeu e compartilha uns com os outros. Então, vamos fazer uma forcinha aí. Eu sei que não é fácil, né? No ano passado também não foi, mas a gente conseguiu. E eu sei que esse ano a gente também consegue. Então, só para reforçar, teremos o reencontro do Crejas no dia 25/3, mais ou menos às 6h30, né? E vai ser na Estaca São Paulo Sul, esqueci de comentar isso no início, tá bom? Então, para quem não sabe, fica naquela estação São Judas, fica andando, fica bem pertinho. A gente já foi lá uma vez e é bem tranquilo, na verdade. Outra coisa que eu queria comentar é que amanhã é aniversário da Júlia Biano. Para quem tava no curso com a gente no semestre passado, sabe que ela estava participando com a gente. E amanhã é aniversário dela, então eu sugiro que vocês mandem algumas mensagens parabenizando. Eu mesma vou mandar para que ela sinta que nós nos importamos com ela, tá bom? Acho que é sempre bom ser lembrado, assim. Então, para poder finalizar, a Letícia vai fazer a última oração para nós. E eu quero também que vocês façam bem-vinda a Letícia, porque ela veio do seminário. Então, ela tá bem fresquinha ainda, né? E tá começando o instituto agora com a gente. É nada, ela veio poderosa. Seminário é poder. Veio fresquinha, cheia de poder. Então, Letícia, o tempo é seu, tá bom? Tá bom. Nosso bondoso amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa aula do Instituto que tivemos e por mais essa oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. E nós gostaríamos de pedir uma boa noite de sono para que possamos estar conseguindo descansar e acordar dispostos amanhã. E possamos estar colocando em prática tudo o que aprendemos e compartilhar essas boas informações que adquirimos aqui. E essas coisas que te pedimos, te agradecemos e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Obrigada. Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar comigo no pessoal, Célia, eu não entendi isso, de repente vocês não querem passar no grupo, mas eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se precisarem também, podem me chamar, tá bom? Presidente de classe, qualquer coisa, a gente tá aí. Tá certo. Um beijão para todos, uma boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais. Boa noite. Henrique, Obrigada. obrigada, tá? Pela ajuda aí, viu? Opa, estamos aí sempre. Boa noite. Vai rolar aquele bolo gostoso, tá?